Salve Maria, meus irmãos. Vamos começar uma live agora sobre fé e razão, uma perspectiva, uma reflexão a partir do coronavírus com o grande professor Victor Salles. Estou esperando ele entrar aqui na nossa live para nós iniciarmos. Vai ser uma live muito interessante, tá, pessoal? Uma reflexão com um professor de filosofia extremamente inteligente, meu professor, inclusive. Entrou aqui, só vou... O pessoal vai entrando, sintam-se acolhidos. Alessandro, Salve Maria, professor. Tudo bem? tudo bem, meu caro? Boa tarde. Boa tarde. Uma grande honra para mim tê-lo aqui no nosso Instagram, falar um pouquinho sobre esse tema tão bombástico aqui, né? Todo mundo está falando sobre isso, nós vamos falar também, né? Então. Prazer meu, amigo. Obrigado pelo convite. Admiro o trabalho de vocês. Eu acho que os livros já fizeram muitos santos, como diz São José Maria Escrivá. Tem ajudado E muita a gente. divulgação de vocês é um excelente caminho para isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tenho acompanhado o seu trabalho também no Dialético, faço curso sobre São Tomás de Aquino. Eu só tenho uma crítica para fazer. A cada aula, a minha lista de compras na Amazon sobe uns 3 ou 4 livros. É É que eu tenho uma impressionante. parceria com ela. Ela Ah, sabe os livros que eu indico. entendi. Quem me dera. Ai, quem dera mesmo, né? Receber livros da Amazon. Mas é isso, Os meus professor. livros são um alimento intelectual da minha vida já há muito tempo. É até uma forma de espiritualidade. A leitura é um momento de silêncio que respeita o ritmo do pensamento. Então a gente vai lendo, vai assimilando e a minha vida intelectual ela se confunde um pouco com a vida intelectual. Intelectual se confunde um pouco com a vida espiritual. A minha oração é uma leitura e a minha leitura é uma oração, porque no fundo são duas atividades de contemplação da realidade. E a realidade última é o próprio Deus. E também a realidade primeira é o próprio Deus. Então a gente pode até se distrair ou se concentrar nas causas segundas e nos fenômenos aparentemente destacados da sua origem. Mas todo aprofundamento em qualquer âmbito da realidade encontra o seu fim, que é o Claro, próprio Deus. claro. E eu acho que não dá para dissociar muito bem isso, né, professor? Porque se a gente faz isso, a gente vai gerando uma má filosofia, uma má teologia. Eu acho que estar ligado com Deus é extraordinário. E o próprio curso que o senhor dá sobre vida intelectual fala muito sobre isso, né? Que deve ser tem que ser um encontro com Deus também, a nossa vida intelectual. Tem que ser uma busca de Deus. Claro, foi isso que eu percebi, Alessandro. Quando eu fiz mestrado em filosofia clássica, em Platão, e depois doutorado em filosofia contemporânea, em Heidegger, eu percebi que todas as tradições intelectuais que embasam regimes culturais, que estruturam a nossa compreensão de mundo, se baseiam em certas modalidades intelectuais, como os intelectuais se comportam sobre a realidade. E quando eu descobri o livro do Sertilange, A Vida Intelectual, que foi realmente uma grande mudança, uma grande transformação na minha vida, eu percebi que ou a gente assume uma premissa de que a realidade existe, foi criada por um ser onisciente, que pode ser conhecida, que nós temos a capacidade de conhecê-la a partir de um esforço que não é só intelectual, mas também moral, e assim por diante. Então tudo foi fazendo sentido para mim. Claro. Então a tradição intelectual da igreja é uma tradição extraordinária. E, Nenhum católico que tem nível intelectual, que tem nível cultural, tem o direito de se subtrair a ela. É claro, um dever. com certeza. É, Isso me faz lembrar uma frase, e a gente já pode começar a nossa live sobre fé e razão a partir do coronavírus, né? Uma reflexão a partir do coronavírus. Uma frase do Chesterton, no Homem Eterno, e eu sei que o senhor gosta dele muito do Chesterton também. E ele diz, olha, até o cristianismo, filosofia e mitologia foram dois rios que corriam paralelamente, até encontrar o mar do cristianismo, né? Ali o sacerdote se confundiu com o filósofo e criaram-se toda essa catedral que nós temos de conhecimento extraordinário que ele fala, né? Inclusive, pegando um gancho
do que o Dr. Martin Etchevarria fala. Ele fala, ó, a gente não dá para pegar a modernidade como um movimento, como todo movimento unívoco, né, que tentou imanetizar tudo. Mas, infelizmente, a corrente que ganhou, que foi vitoriosa, foi a corrente que secularizou, a laicista, enfim, toda essa questão que nós sabemos, o senhor sabe muito bem. E por que eu digo isso? Porque hoje o ser humano, ele não se... A sociedade moderna, principalmente ocidental, não tem mais essa busca por Deus, né? E nós vemos... Eu vi um vídeo no WhatsApp ontem, perdão, até o penitente me compartilhou. O sacerdote foi no hospital para dar a absolvição dos enfermos lá, e a médica falou, olha, não precisa não, porque o Papa Francisco já liberou os médicos a perdoarem os pecados. Não, absurdo, absurdo. Mas isso mostra muito, é um retrato da nossa sociedade, sabia? O cientista, o homem de jaleco branco, assumindo uma postura que não é dele. Que não é dele. Na hora que eu vi aquilo ali, é isso aí. É um retrato da sociedade moderna. E eu acho que a gente pode começar a nossa reflexão mais ou menos como chegou essa situação historicamente. Não sei se é interessante. Eu acho que o teu comentário, a partir do Chesterton, já revela o que me parece ser o núcleo da interpretação da nossa cultura contemporânea. É uma cultura que se embriagou da razão. É uma cultura que se tornou irracional pelo excesso de razão. Esse médico, ele tá louco. Esse médico que acha que pode perdoar os pecados, ele enlouqueceu por completo. O diagnóstico do Chesterton, ele é absolutamente correto. O nosso irracionalismo provém de um hiperracionalismo. Claro. Santo Tomás ensina isso aqui. O excesso de uma faculdade a neutraliza. Se eu grito muito alto, tu não vais escutar mais, tu vais te ensurdecer. Se eu pego a tua sensibilidade e ponho no fogo ou no gelo, o que vai acontecer? Tu vais deixar de sentir calor ou frio. Porque tu tens um limite do que tu podes alcançar no calor. Tu podes alcançar, sei lá, 40 graus. Estou aqui em Belém, é um calor enorme. Mas é suportável. No deserto, se eu tiver com muito calor, eu paro de sentir calor e perco o sentido, desmaio. A mesma coisa o frio. A gente pode aguentar até 0 grau, menos 5 graus. Depois não dá mais. Ou se a gente tem que estar agasalhado. A mesma coisa a razão. Quando a gente hipertrofia a razão, a ponto de exacerbá-la num nível de que ela não é capaz de dar conta, ela se embriaga. Ela se entorpece. Ela se deixa, ela se arrebenta. Então, o Chesterton percebeu que esse racionalismo, que a gente pode, inclusive, perscrutar no positivismo, no iluminismo, na revolução científica, que poderia fazer um inventário retrospectivo da história da filosofia e do pensamento ocidental, culminou nessa loucura e nessa grande confusão que a gente vive. Porque o tema da fé e da razão, inclusive eu sugiro que tu ponhas aí e fixes o comentário para ajudar as pessoas que chegarem depois, é um tema que merece ser visto com calma, porque o próprio cristianismo é o defensor da razão hoje em dia. Sim. O Papa Bento XVI fala isso com muita clareza. Para uma sociedade cuja razão enlouqueceu, que é a nossa sociedade, o cristianismo tem fé na razão. O cristianismo tem fé na capacidade intelectual de o homem conhecer o mundo. Por isso que a igreja criou as universidades. Por isso que a igreja tem uma visão otimista da razão humana, sobretudo na nossa tradição católica, o que não é 100% verdade para a tradição reformada, que desconfia da razão. É claro que a gente tem que desconfiar da razão. É óbvio que a pessoa minimamente madura desconfia da razão. Claro. Por outro lado, a gente tem uma aposta de que a razão é uma faculdade criada e quista por Deus, que o próprio Cristo é Logos, e que no princípio é o verbo, é o Logos, é a razão, a proporção, a harmonia, e que nós podemos conhecer o mundo, mas não 100%. E não conhecer tudo do mundo. Porque essa é a tentação demoníaca no começo da criação. E sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Essa tentação é mais do que conhecer, é a autoria derrogada do próprio Deus de uma autoridade que não cabe ao homem, que não há um homem. Então, o racionalismo moderno é o excesso da razão.
É quando ela perde o equilíbrio. Eu gosto muito de uma frase do Pascal, que eu me repito quase todos os dias. O último passo da razão é entender que infinitas coisas a transcendem. Quem não chegou no último nível da razão acha que não tem nada que a transcende. É porque não amadureceu, ainda não chegou no último nível. Porque imagina, você acha que você tem mais razão do que Santo Tomás de Aquino? Você acha que você pensou mais sobre as coisas mais do que Santo Tomás de Aquino? Não. O que acontece é que ninguém nem sabe que existe o Santo Tomás de Aquino. Então, quando Exatamente. você vê um homem como esse, que pensou em praticamente tudo, de todos os modos possíveis, e que tinha humildade, tinha fé, aí sim você vê que faz sentido ter fé. Faz sentido racional ter fé. E faz Exatamente. sentido, pela fé, ter razão. Então, a tensão é o equilíbrio que a gente tem que buscar entre elas. Até porque a origem é a mesma, né, do Logos, que é Deus, que nos deu a fé e nos deu a razão. Então, não existe Exatamente. contradição. Não existe contradição. Talvez seja interessante a gente esclarecer bem essa não é distinção, mas não separação entre fé e razão. Né? Deus nos deu fé e razão, e o catecismo fala algo muito interessante do que é a fé, o que é o ato de crer. Não sei se valeria a pena a gente comentar o que é a fé, o que é o ato de crer, como essas duas coisas, como a inteligência humana coopera com a graça divina no ato de crer. Isso é a síntese, né? Eu estava lendo o catecismo e, poxa, o catecismo é belíssimo, o catecismo da Igreja Católica, né? Traz umas Demais. coisas belíssimas. Ele diz, olha, deixa eu pegar aqui, só um minuto. Crer é um ato da inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade, movida por Deus através da graça. Então, as duas coisas cooperando. Cooperando. Isso. E eu acho que tem que ser mais ou menos assim. É um ato, é uma definição tomista. Tipicamente, a vontade solicitando a inteligência para aderir a alguma coisa que ela não é capaz de sozinha alcançar. A inteligência não é capaz sozinha de conceber, por exemplo, a encarnação, ou a Trindade, ou a virgindade de Maria. A minha inteligência verifica a causalidade do nascimento pelo ato sexual. E a revelação me diz, Maria é virgem. Eu tenho duas opções. Ou eu tenho um ato de inteligência para dizer não é possível que nasça alguém de uma virgem, ou eu tenho um ato da vontade, auxiliado pela graça. Porque a fé também é um dom, Exatamente. mas ela também é uma virtude. Ela é um dom e uma virtude. Aliás, toda virtude teologal é também um dom, é um fruto da graça. E a fé infunde na minha inteligência uma força para que a inteligência adira a essa verdade. Perfeito. Mas não é de forma deslocada, porque eu também tenho a razão para alcançar, sem a ajuda da fé, de que Deus existe, por exemplo, e de que ele existe como um ser onipotente. E se ele é onipotente, é claro que ele pode conceber um nascimento virginal. Então, a partir do momento que os primeiros cristãos começaram por São Paulo, começaram a pensar sobre o mistério da revelação, pensar pela razão, eles começaram a organizar uma série de premissas e consequências necessárias ou não para um edifício que, com Santo Agostinho no século IV para quinto, se transforma já numa catedral, como tu disseste. Mas cada tijolo que foi sendo colocado dessa catedral, cada pedaço de pedrinha que vai virar um vitral cosmológico, né, com Santo Tomás de Aquino, vai sendo um esforço da cooperação entre fé e razão. Perfeito. A teologia é sempre essa cooperação da fé e da razão. E ao mesmo tempo que nós temos esse edifício, nós vemos a sociedade moderna hoje racionalista, cientificista, melhor dizendo, que confia extremamente na razão, que, como você bem disse, hipertrofiou o órgão da razão e acabou chegando a um lugar que não é dela mais, que está desesperada hoje, vendo que essa nova religião, por assim dizer, não é capaz de responder e proteger o ser humano como eles pensavam que era, né? Que era capaz. Por exemplo, nem é um ser vivo, um vírus não é um ser vivo para muitos cientistas.
e hoje consegue fazer uma sociedade inteira parar. Ou seja, a sociedade cientificista que, como os iluministas falavam, olha, a gente não precisa de Deus mais, a gente tem que sair da minoridade, não é isso? E conhecimento científico, o homem de jaleco branco num laboratório, fazendo ciência e tudo mais. E hoje nós vemos esse homem acuado, esse homem fraquejando diante de uma coisa que, morrendo de medo, e é para ter medo mesmo, né? Isso mata, mas morrendo de medo e incapaz de curar a sociedade do medo, primeiramente, e também do vírus, que nem é um ser vivo, né? Algo que nós não conseguimos nem ver. Faz com que essa sociedade cientificista perca o sentido, as pessoas estão morrendo de medo. Já tem artigos mostrando números de suicídios por causa do coronavírus. Claro. Tá certo? Então, nós vemos a sociedade sem rumo nenhum. Me lembra muito o que o Viktor Frankl fala, professor. Ele fala, olha, a sociedade moderna trocou o pastor de almas pelo médico de almas. Não é errado o psicólogo, o psiquiatra, não é errado ir no médico, não tem nada disso. Mas o problema é dar ao médico, dar ao psiquiatra, eu faço medicina. Eu não sou contra a ciência, claro. Mas dar uma atribuição que não é dele. Nós vemos muito isso. Muito bom. Eu acho que tu tocaste no ponto central. A ciência moderna, ela é erigida a partir de René Descartes e Francis Bacon, sobretudo, como um ato de conhecimento que franqueia poder. O Bacon dizia, knowledge is power. O Descartes dizia, no discurso do método, até aqui, todos estavam preocupados em conhecer a natureza. Eu quero dominá-la. Então, isso Feiglin chama de um gesto gnóstico, que é conhecer para dominar. O médico, por exemplo, ele conhece o corpo para entender todos os seus mecanismos fisiológicos, biológicos e todas as relações de causa e efeito para que, havendo uma disjunção no funcionamento do estômago, do esôfago, do pulmão, enfim, do olho, da orelha, eu possa corrigir. Então, essa tentativa de corrigir a natureza é que dá poder ao homem. E por isso os iluministas achavam que a ciência iria desmistificar tudo, ou seja, não haveria nenhum mistério, não haveria nenhuma necessidade de apelar a causas sobrenaturais, porque as causas sobrenaturais seriam apenas uma sublimação das causas naturais, ou seja, seria uma subtração. Diante da minha ignorância, como eu não sei o que se passa, eu apelo para uma causa ainda mais misteriosa. É o que eles chamavam de superstição. E há uma grande confusão entre a oração, a vida espiritual, que é altamente sensata. É altamente sensato você reconhecer que não é onipotente. Claro. Só quem acha que é onipotente é um adolescente em estado de delírio, ou uma pessoa em estado de delírio. Quando toda a civilização acha que é onipotente, ela se vê diante da sua limitação e fala, que coisa curiosa, eu não conheço como curar o vírus. Claro que você não conhece como curar o vírus, você não conhece nem a sua alma. Você não conhece a sua alma por completo, você não conhece o seu coração por completo, você não conhece um grão de Deus, do cosmos. Então, reconhecer a limitação humana é o primeiro ato da sabedoria, a humildade diante do luminoso. O luminoso é o absoluto, é o grandioso, é o sagrado, é o teofânico. Então, quando o homem moderno, o homem medieval, diante da peste bubônica, por exemplo, ele era altamente supersticioso em muitos sentidos, ele não tinha nada de ciência, ele não escovava nem os dentes. Ele não tinha nem, assim, caíam os dentes porque ele não tinha higiene bucal. A gente não perde os dentes, então aqui a nossa dentadura firme e forte, porque a gente tem uma ciência ortodontista, não é isso? Ortodôntica, enfim, do dente. E a gente sabe que o açúcar interfere no dente, e a gente cuida do dente. E é racional que nós cuidemos do dente, afinal de contas, nós precisamos dele para comer. Claro. Né? Então,
Por outro lado, então o homem medieval não sabia a causa da peste. E depois se descobriu que era uma pulga, um inseto de um rato que veio da Ásia. Até lá morreu metade da civilização, mais da metade da sociedade, e foi uma crise infinitamente maior do que a gente está vivendo hoje. Eu espero que a nossa crise atual seja logo superada e que a gente não passe nem perto do que passamos na peste bubônica, que foi um dos piores momentos da história ocidental, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mas o homem medieval era mais sábio, por outro lado, porque ele, pelo menos, se decepcionou ao pensar assim, bem, mas a gente não é onipotente? Não, ele nunca pensou que era onipotente. E quem é que acha que é onipotente? A Organização Mundial da Saúde é onipotente? O governo brasileiro é onipotente? Não. Vai haver uma série de fenômenos fora do seu alcance. E isso não deve, aí vem a questão da razão, isso não deve nos tornar resignados e conformados. Não. A gente tem que intensificar a oração, tem que confiar ainda mais em Deus, que pode desse mal extrair um bem maior, mas a gente tem que também colocar a nossa razão para funcionar. E tomar decisões com base na ciência médica e com base numa outra ciência, e essa eu queria tratar também, que é uma ciência perdida, que é a ciência política, que é a ciência da comunicação e da organização humana, que a gente não tem mais. A gente não tem mais prudência geral. Não é prudência da minha vida. Essa eu espero ter, eu espero que tu tenhas. A gente não tem uma coordenação para o bem comum. O que a gente tem é uma retórica baseada na falsidade, nas fake news. A gente tem toda uma manipulação. A gente não sabe em quem confiar. A gente realmente não tem como confiar no médico A, no médico B. A gente não tem noção mais. A gente não está unido. O globo não tem mais. A sociedade globalizada e unificada pela economia e por relações diplomáticas e políticas, não tem mais uma inteligência comum. A gente está enfrentando um inimigo comum, é só um inimigo, que está matando todo mundo, ele não pergunta a nacionalidade. Ele mata, ele passa pelo ar ou pela transmissão que for e ataca os seres humanos como espécie. Perfeito. E a gente, como espécie, ao invés de ter uma resposta comum, a gente fecha fronteiras ou então a gente abre fronteiras, a gente não sabe muito bem como lidar. Por quê? Essa é a condição pós-lapsária. Para o cristão, isso, por outro lado, não é também novidade. A gente vive numa Babel. Bem, mas se você pegar o Antigo Testamento, o que há de novo sob o sol? Nada. Não há nada de novo sob o sol. É assim mesmo. Então, essa é a nossa condição, por um lado, mas isso não quer dizer que a gente não deva se voltar contra ela. E a gente tem um médico. A gente sabe que Cristo é o Senhor e que ele, de algum modo, tem as respostas. Não as respostas naturais, porque ele não foi um professor de ciência, mas as respostas sobrenaturais. A linha é muito tênue, né? As pessoas, no momento de crise, elas podem pender tanto para um erro quanto para o outro, né? Tanto para o fideísmo, falar, não, razão não serve para nada mais, vamos só rezar, vamos ficar em casa rezando, pedindo que Deus... Mas Deus não deu a razão para a gente atuar na sociedade também, para a gente buscar a cura. Mas, por outro lado, a gente pode cair no racionalismo. Para que o Papa Francisco vai expor o Santíssimo hoje? Não precisa disso, precisa de dar dinheiro para financiar grupos de pesquisa, a fé não é necessária. Então, a linha é tênue, né? O cristianismo é assim, o cristianismo é de uma linha tênue, mas muito bem resistente, né? A heresia é isso, né? A heresia é isso. Excluir um lado, deixar um lado e ficar só com uma parte da verdade, não com a verdade integral. Mas você citou a questão da política. Você quer comentar um pouco mais sobre isso? Porque a gente vive uma confusão hoje, né? Tá uma confusão, as pessoas não sabem em quem confiar mesmo, como você disse. Aí chega um médico mandando um vídeo WhatsApp, é uma maravilha, né? Falando, olha, todo mundo tem que sair. Aí outro médico manda esse aqui, todo mundo tem que ficar. Sai, fica, vamos ver o que a gente faz. O que a filosofia pode ajudar a gente nisso, professor? Você que é um filósofo. Primeiro eu vou comentar sobre o equilíbrio de fé e razão, que tu mencionaste o Chesterton, que é um grande apologeta que recuperou todo o argumento. O Cristo chamou para o seu entorno pessoas muito simples, com exceção de alguns, como Mateus, que era um cobrador de impostos, teve contato com
José de Arimateia, com Nicodemos. Então ele tinha também contato com pessoas que talvez fossem ilustradas. No entanto, ele chamou um apóstolo que era um grande intelectual, que é São Paulo, né, de Tarso. E parece que São Paulo tem uma... E conhecia a filosofia. Sim. Conhecia o Platão, conhecia o estoicismo, ele dialogou no Areópago. Ele tinha... Você vê pelo texto dele, que é de uma riqueza extraordinária. Então, não é humano negar qualquer aspecto da própria natureza, ainda mais se a natureza é criada por Deus. É claro que a queda nos faz desconfiar da nossa própria natureza e, portanto, da nossa natureza racional. Por outro lado, e aqui vem uma característica importante do pensamento de Santo Tomás de Aquino, a graça atua sobre a natureza. A graça não é contra a natureza. Graça e natureza. Fé e razão. Escritura e tradição. Então, o e é a partícula, é a conjunção aditiva que torna a gangorra. Quando a gente brinca de gangorra, é claro que a brincadeira é ir para um lado e para o outro, mas é tentar os dois subirem e descerem. Tem momentos da sua vida que você vai ser mais racional. E tem momentos que você vai ser mais piedoso. Tem momentos em que a sua ação é muito mais pela piedade, pela fé. E tem momentos que a sua ação é muito mais pela razão. Pense na dimensão da razão prática, da prudência, quando a gente tem que tomar uma decisão profissional, uma decisão afetiva, sobre casar, sobre ser uma profissão. Então, você tem que fazer duas coisas. Você tem que fazer a oração e pedir que Deus lhe fale. Você tem que calar a boca e ficar caladinho esperando Deus falar com você, pelo silêncio. Isso é muito raro, ninguém consegue fazer oração porque não consegue silenciar, que é o mais difícil numa sociedade barulhenta, numa sociedade escandalosa, histérica e de WhatsApp 24 horas por dia. Não é? Isso é uma loucura, isso é uma absoluta histeria. E isso impede a condição mínima da oração, que é o silêncio. Deixar Deus falar. Perguntar, obviamente, deixa falar. Depois, ou antes, durante, depois, você pensa, você age, você delibera, você conversa. E você usa a sua... você se aconselha com pessoas mais sábias, que é a dimensão natural da prudência, por exemplo, que está descrita já em Aristóteles. Claro. Então, eu uso Aristóteles para ensinar o que é a prudência humana, que é uma faculdade humana, como andar. É como dizer assim, eu não vou mais andar. Por que você não vai mais andar? Porque eu tenho fé. Não, peraí, você não é bípede, não tem duas pernas, não é capaz de dar 2 passos para frente? Vá lá, ande. Mesma coisa, pense. Então, se tu és um médico, Alessandro, tu tens que colocar a tua cabeça para funcionar e elevar a ciência médica. E praticar a ciência médica. Tanto no nível teórico, da pesquisa acadêmica e científica, sobre a tua área de especialidade, tua área de interesse, e ao mesmo tempo praticar a tua medicina. O que o Chesterton está dizendo é que houve um desequilíbrio ao longo da história e que agora, e a gente pode tem várias leituras para isso, né? Provavelmente foi o protestantismo que estabeleceu o fideísmo ao desconfiar da natureza humana decaída pelo pecado original e apostar exclusivamente na fé. Então existe essa imagem muito, muito eloquente de Lutero queimando as obras de Aristóteles. Porque, segundo ele, Aristóteles seria o paganismo intelectual na Igreja Católica, como a besta do Apocalipse. Então, tanto quanto as esculturas do ideal greco-romano da estética renascentista estavam em vigor na época, e a grande arquitetura, fazendo basílicas como se fossem templos pagãos, pela forma, pelo menos, Aristóteles teria também conspurcado a pureza da fé evangélica, da fé bíblica, com as especulações metafísicas da escolástica. Não é? Ora, então, ele achava que a escolástica era racionalista. Ele achava que uma figura como Santo Tomás de Aquino era mais filósofo do que teólogo. Agora, eu me pergunto realmente se ele leu Santo Tomás de Aquino. Claro que ele leu. Provavelmente. Hã? Não leu, provavelmente. Ou leu errado.
Isso. O fato é que você vê o conjunto da obra, ele era professor de uma universidade, ele tinha, obviamente, conhecimentos teológicos, e, inclusive, ele mesmo pode ser considerado um bom teólogo do ponto de vista da argumentação filosófica acerca da fé ou da Bíblia. De todo modo, me parece uma conclusão completamente equivocada, porque em Santo Tomás há um equilíbrio entre fé e razão. E é esse movimento que Leão XIII recupera a partir de 1879 com a encíclica Aeterni Patris, que explica o que eu estou fazendo, que me explica como intelectual católico, como postulante a intelectual católico, como alguém que gostaria de ser um intelectual católico. Ou seja, eu passei minha vida inteira achando que por ter razão, por gostar de filosofia, por gostar de estudar, por gostar de pensar, eu não podia ter fé. Perfeito. De repente eu vi que as pessoas mais inteligentes que eu estava encontrando no meu estudo tinham fé. Exatamente. A primeira vez que eu encontrei uma pessoa altamente inteligente foi Santo Agostinho, que não era burro, que não era tapado, que não era nécio. Muito pelo contrário. Era alguém que estava no topo da inteligência do seu tempo. E que não era um tempo tão inteligente. Mas ele elevou a inteligência do seu tempo, pegando todo o repertório da retórica clássica e latina mas ele também tinha fé. Opa, e agora? Agora eu vou fazer os dois. Agora eu vou articular os dois. Então, o que os nossos grandes patronos da inteligência católica fizeram, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, foi desenvolver ambas e fazer com que ambas se interconectassem e se potencializassem mutuamente. Uma completa a outra, uma complementa a outra. Então, esse equilíbrio é que supera o racionalismo, que exclui a partícula, a conjunção aditiva fé e razão. E aqui o Papa João Paulo II, que também foi um filósofo, eu me orgulho disso, assim como o Bento XVI, por ser teólogo, também tem uma dimensão filosófica, relembrou na esteira de Leão XIII, fides et ratio, fé e razão. Esse é o antídoto tanto para o fideísmo quanto para o racionalismo. Porque a gente também tem fideísmo. Por quê? É simples, Alessandro. Quando você radicaliza de um lado, você radicaliza do outro. Quando a gente tem uma sociedade hiperracionalista, você vai ter uma ressaca. O romantismo foi a ressaca do racionalismo e o romantismo falou, não, a razão é horrível. Então agora a gente vai... Só que, em vez deles falarem que a gente vai só para a fé, eles associaram a fé às emoções. O que é uma coisa completamente errada. A piedade não é emoção. A fé não tem nada a ver com a emoção. A fé, muito pelo contrário, como a gente acabou de dizer, é um ato da vontade que adere a um conteúdo. Que quer contemplar a Deus, que quer... Tá vendo? A visão beatífica, perdão por te interromper, pode continuar. Não, é exatamente isso, que é contemplar Deus, que é contemplar esse verbo que é a tradição cristã, da tradição contemplativa, monástica, da vida teorética de Aristóteles, de querer pensar o mundo, trazer o mundo para a mente, era uma forma de trazer Deus para a mente. Pensar, para Aristóteles, é a atividade divina por excelência, porque é o que o próprio Deus faz. Perfeito. Tá? Então, podemos passar para a questão política? Depois a gente volta para isso, se for o caso. Claro, claro. Em relação à política, eu acho que existe um grande desafio, é um fator de muita perplexidade. O cristianismo não é uma doutrina política. Isso tem que ficar muito claro, eu acho, para todo mundo que nos ouça, que queira nos ouvir. Jesus Cristo não veio traçar uma doutrina política de organização imanente da sociedade. Perfeito. A política é a arte da convivência a partir de princípios que, de algum modo, permitam a cooperação entre as pessoas. Tá? Isso que é a política. E é claro que ela está pautada em princípios de comportamento ou princípios morais. Bem, esses princípios o cristianismo trouxe. Os princípios que revelam quem é a pessoa humana. Digna pela sua própria natureza, criatural, natureza criada à imagem e semelhança do próprio Deus, e vocacionada à fraternidade de irmãos, que se cooperam, que se ajudam.
e que se ajudam, sobretudo, a alcançar o seu fim último, que é o próprio Deus. Maravilha. É por isso que a comunidade perfeita é a igreja, do ponto de vista transcendente. E o Estado é uma comunidade perfeita porque completa. Porque o Estado tem a jurisdição sobre as coisas temporais. Então, as relações entre igreja e Estado, as relações, toda a filosofia política subjacente à doutrina social da igreja, que daria aqui umas 40 lives, pelo menos, só para introduzir o problema, é baseada em certos princípios. E tem um princípio que eu trabalho na minha atividade profissional, acadêmica, que me parece o ponto cego das teorias políticas liberais que regem boa parte das nossas discussões políticas, que é o princípio do bem comum. Ninguém consegue mais raciocinar com a ideia de bem comum que não seja a mera agregação de bens individuais. E a gente está vendo agora qual é a lição do coronavírus, entre aspas. Já me pediram várias entrevistas e textos, eu vou até, quando eu encontrar, primeiro, quando eu tiver o mínimo de conclusão, mas ninguém pode ter nenhuma conclusão, porque está no meio de um processo. Mas uma coisa eu acho que dá para afirmar, isso eu até já disse numa entrevista, o coronavírus está nos ensinando uma lição básica de filosofia política clássica, que é o conceito de bem comum. Ou seja, a tua saúde e a minha saúde, elas estão interligadas. E a saúde de todas as pessoas, e a vida de todas as pessoas, e a liberdade de todas as pessoas, as relações econômicas. Porque, olha, eu tenho, pelo menos, 4 atividades profissionais. Em 2 universidades, o site e a mentoria. Estão completamente ligadas. Uma, na minha vida, está ligada com a outra. Eu tenho uma casa para sustentar, eu tenho colégio para pagar, e está tudo interligado. E se as minhas filhas não tiverem que ir para o colégio, eu vou ter que ter algum tipo de atividade, a minha esposa. Está tudo ligado, está tudo relacionado. E eu tenho direitos por pertencer a essa comunidade, mas eu também tenho deveres. Perfeito. Por isso eu não posso ter uma opção individualista de dizer eu vou trabalhar e os outros que se danem. E vice-versa. Eu não vou trabalhar os outros que se danem. Eu preciso cooperar. Eu preciso participar na medida da minha possibilidade, na medida da minha vocação, do ponto de vista espiritual, e na medida da minha profissão, da minha inserção social, como pai, como marido, como vizinho, como cidadão, como professor. Eu estou numa comunidade da Universidade Federal do Pará. Eu estou numa comunidade do Centro Universitário do Pará. Eu estou numa comunidade do meu condomínio. Eu estou numa comunidade municipal de Belém. Eu estou numa comunidade estadual do Pará, federal do Brasil, latino-americana. E, opa, agora a realidade da interdependência dos bens humanos a que nós estamos submetidos é que fica muito clara. E aí vem um segundo conceito derivado diretamente do bem comum. A gente precisa de uma agência de inteligência prática. Essa agência de inteligência prática é o Estado. O Estado deveria ser um coordenador das relações sociais pautadas em princípios morais, isso que a gente chama de justiça, para a prudência geral, que é a distribuição e a organização dos bens, direitos, deveres, ônus, bônus da sociedade. E o Estado e a sociedade têm que estar de mãos dadas. Né? E não num litígio constante. A sociedade que é beligerante, litigiosa, só afeta a si mesma. Então a gente tem que parar de querer ter razão e tem que parar de querer que o nosso partido, que a nossa ideologia, ou que a nossa religião esteja com a última palavra e tentar dar as mãos e realmente, parece utópico isso, e é utópico com a condição pós-lapsária, a condição da queda, nessa Babel. No fundo a gente está numa Babel, né? numa caverna platônica, né? De manipulação das informações a todo momento, e todo mundo perde. Ninguém ganha. Você tocou no ponto essencial. Como que a gente vai fazer, organizar a sociedade se a sociedade não tem virtude, né? A virtude aqui, então, acho que é essencial, porque se eu só penso em mim, o egoísmo, o vício, eu só penso em mim, eu sou orgulhoso, eu não estou nem aí pro meu vizinho, como que a gente vai organizar? E o que você citou no vídeo que você postou para a gente introduzir essa live, não sei se o pessoal assistiu,
o cristianismo vem falar na consciência individual da pessoa. Sua virtude é você diante de Deus. Ou seja, é o que você faz nesse corpo. Porque a sociedade é um corpo de pessoas individuais ao mesmo tempo, né, professor? Então, cada um fazendo sua parte virtuosamente que conseguiria dar certo, que não deixaria de ser um pouco utópico. Agora, e a gente volta no ponto da razão e da fé. Porque a religião é fundamental para que as pessoas sejam virtuosas. Sem graça, sem a graça, as pessoas não vão conseguir ser virtuosas, absolutamente. Não dá. O ser humano caiu, você mesmo lembrou. O ser humano caiu, então não dá para ter virtude sem a graça. Dá virtudes humanas, mas é muito mais fácil com a graça divina. Né? As virtudes infusas, o batismo, a graça santificante. Então, a gente sempre retorna nesse ponto da fé e razão. Porque a sociedade não quer mais, deu um não a Deus, falou, não preciso mais de você, religião é uma coisa privada, no âmbito privado. O C.S. Lewis ele fala muito bem isso, no seu livro O Peso da Glória. Ele fala, olha, as pessoas hoje querem que a religião se torne algo privado delas, mas eles não sabem o que isso interfere na vida da sociedade. Interfere muito, porque se nós hoje não tivéssemos virtudes, se as pessoas do nosso lado não têm virtude, como que elas vão se organizar em prol do bem comum? Não dá, né, professor? Então, eu não tenho uma opinião. Eu li vários artigos sobre essa questão do coronavírus, que é o tema da nossa live também. O que é melhor, o que é pior. Eu li artigos mostrando que se a taxa de desemprego crescer em 1%, morre 30 mil pessoas. Artigos do Lancet, que é uma das melhores revistas médicas. Outros artigos... Eu estou preocupadíssimo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho opinião. As pessoas me perguntam o que é melhor. Olha, eu não sei. Vamos lá. As virtudes são a excelência do caráter de quem atualizou as potências morais da sua alma. E isso permite a otimização da sua função social. Isso quer dizer que o Alessandro, sendo um excelente médico, ele presta um excelente serviço de medicina no hospital público ou particular em que ele trabalhar, e beneficia, isto é, ele gera bem para os seus pacientes. Isso quer dizer que a atuação moral e profissional do Alessandro contribui objetivamente para o bem comum, independentemente de ser público ou privado. Porque eu sou funcionário público, eu sou servidor público federal e eu também tenho meu negócio particular, tenho meu site, tenho minha mentoria, trabalho na esfera privada. Tá certo? Mas ambas as atividades são sociais, são públicas, são políticas, porque nós estamos organicamente ligados. Nós somos um corpo. Essa é uma metáfora que São Paulo usa aos Coríntios, na primeira epístola. Cada um é uma parte, tem a orelha, tem o pé, tem o nariz, tem a boca. Cada um precisa, uns têm o dom de profecia, outros têm o dom de interpretar, etc. Então cada um tem a sua finalidade no corpo. E cada um tem que cumpri-la bem. É preciso que meu ouvido esteja funcionando, meu aparelho auditivo esteja funcionando, que o meu nariz, que os meus olhos, aí eu estou 100% saudável. Então a sociedade também é um corpo, a igreja é um corpo místico do próprio Cristo, porque ele é a esposa de Cristo. E cada um tem a sua função, tem a sua parte. Ora, eu não tenho como interferir na vida do Alessandro diretamente, eu não sou protagonista da sua vida, mas eu posso fazer uma live, eu posso mandar uma mensagem, eu posso postar alguma coisa. Então eu estou impactando, influenciando e sendo influenciado. Isso também é o bem comum, para Tomás de Aquino. O bem comum também é o conjunto de condições para o florescimento humano. Isso quer dizer que as minhas virtudes, elas dependem de instituições pedagógicas, a começar pela família, a igreja doméstica. Isso é a doutrina social da igreja. A família é a comunidade primeira onde nós nascemos. Se tiver uma bagunça na família, você pode esperar que vai ser uma bagunça na sociedade. Porque não tem como... A pessoa precisa ser um grande santo, de uma virtude realmente infusa, extraordinária, se a pessoa não tiver hábitos de dizer a verdade, de cumprir os tratos, de não violentar física ou psicologicamente os outros,
de respeitar, de tolerar, de amar, de se preocupar em casa, na escola, na igreja, no clube, como é que ela vai lá na economia, lá onde ela nem conhece? Ela vai achar que está lidando com números. Nós nunca estamos lidando com números. Quando eu vejo um dado, morreram 100, eu fico triste, porque sabe por quê? Eu penso na mãe, no pai, no filho, na irmã, desse que morreu. Porque nós somos, isso a igreja entendeu, e toda a filosofia da família é extraordinária sobre isso, Papa João Paulo II, mais uma vez, reforçou tanto, nós somos familiares, nós nos humanizamos na família. Sem família nós somos animais, nós somos bestas. O Alessandro é o Alessandro porque ele é filho, porque ele é marido, porque ele é irmão, porque ele é primo. Só depois é porque ele é cidadão, claro, ele também é político, também é cidadão, ele tem uma função política e econômica, mas a política e a economia são sempre secundárias em relação às relações morais primárias que são constituídas na família. Perfeito. E a família, claro, a família cristã é estruturada pelos sacramentos, que são o canal visível da graça, a começar pelo casamento, que estrutura a família temporal, que é a família de carne e osso, e a família espiritual, pelo sacramento da ordem, pelo sacramento dos santos, da comunhão dos santos, que formam o todo da igreja, incluindo, então, a virgindade consagrada, os sacerdotes, etc. Então, sem essas instituições, nós não aprendemos as virtudes, nós não praticamos as virtudes, nós não temos modelos de virtudes. Pode falar, pode continuar. E aí, um segundo ponto do que tu falaste, que eu anotei aqui, que é muito importante, assim, só para organizar, isso aqui é uma introduçãozinha, porque não sei se o pessoal conhece Tomás de Aquino, não sei, o meu trabalho sempre é introduzir também, e tem mais aulas, tem outras coisas que podem ser indicadas. Mas Santo Tomás pensava o seguinte: existem 5 leis. Tem 5 tipos de leis. Uma é a lei dos membros, que ele não vai considerar, a lei do corpo. São Paulo fala disso. Tá? E aí tem 4 leis, 4 espécies de lei, que ele subdivide em 2. Tem uma lei temporal, que é a lei positiva, a lei que os homens decidem para, sei lá, a política pública do coronavírus. É a lei que o governo federal, estadual, municipal impõe, legítimo ou ilegitimamente, não sei. E tem uma lei, essa lei é temporal, e tem uma lei eterna. Ora, a lei positiva tem como autor um ser temporal, que é o homem, logo ela é igualmente temporal, porque nenhum ser temporal poderia promulgar uma lei eterna. Tá? Óbvio. Da mesma forma, tem uma lei eterna, que só pode ter sido promulgada por um ser igualmente eterno, porque um ser eterno não poderia promulgar uma lei temporal, porque não faz parte da sua natureza. Tá? E a lei eterna de Deus tem 2 dimensões, tem 2 tipos. Essa é, para mim, pessoalmente, Alessandro, é a melhor explicação da teologia católica. É a melhor maneira de lidar com a teologia moral católica. E depois com a teologia do direito, ou com a filosofia do direito, ou a filosofia política, que é no que eu trabalho. Tá? Que é a lei natural e a lei divina. É assim que eu penso as relações entre fé e razão. A razão prática, humana, participa da inteligência divina pela lei natural. Incita a sua consciência. Então, quando a gente fala, poxa, não é certo matar alguém, claro, isso é lei natural. Não está certo mentir, claro, isso é lei natural. Não está certo roubar, claro, isso é lei natural. Isso você já sabe, você falou do C.S. Lewis. O C.S. Lewis é danado de bom para explicar isso, é excelente para explicar isso. Aliás, sempre recomendo tanto a abolição do homem, ele chama isso de Tao, do caminho, é um livrinho pequeno também, e quanto o cristianismo puro e simples, né? Que é muito bom para explicar isso. A lei natural é isso. Porém, como a razão prática, cuja participação na lei natural alcança a lei eterna, então a lei natural é a participação da criatura racional na lei eterna de Deus. Isso quer dizer que um povo não alcançado pela luz da revelação tem acesso parcial a Deus. Por que parcial? Porque se eles fossem racionalmente plenos, eles teriam acesso pleno. Só que eles não são racionalmente plenos, porque a queda manchou ou maculou e obscureceu as suas faculdades naturais. Por exemplo, tu és médico, as pessoas adoecem. Por que as pessoas adoecem? Porque não funciona perfeitamente. Porque a gente só não tem apetite por aquilo que é saudável. Porque a gente tem apetite pelo que é ruim. Porque a gente tem hábitos
nocivos à nossa saúde. Porque a gente dorme mal, come mal, senta mal, fala mal. A gente, né? Quando eu estudo lógica, eu penso, olha, a lógica é tão perfeita, por que a gente pensa errado? A gente não deveria ser capaz de promover falácias mentais. A gente não deveria ser capaz de errar uma conta matemática, porque as contas matemáticas elas são óbvias. A gramática é uma coisa óbvia. Quando você entende a estrutura da gramática, ela é a pura lógica da língua. Isso é a gramática. Tá? A retórica é a lógica da comunicação a partir das suas potências inerentes. Bem, por isso Deus fala diretamente com os seres humanos, a partir da lei divina, que é a revelação. E como eu acedo à lei divina? Bem, eu acedo à lei divina não pela razão, mas pela fé. Acontece que eu também tinha razão ali participando pela lei natural da lei eterna. E agora eu vou relacionar os dois. É isso que Santo Tomás faz ao interpretar filosoficamente o Decálogo. Porque o Decálogo é a típica expressão da lei divina, mas que para ele revelava também a lei natural. Perfeito. Que aula, hein? Que E aula. aí vem, claro, um problema também, um problema social, um problema político, de quem tem a autoridade para explicitar a lei natural. Bem, a igreja sempre se arrogou o papel, o direito e o dever de não só ser a depositária da lei divina, portanto, do depósito da revelação, depósito da fé, mas ela também levantou a bandeira, desde sempre, da lei natural. Não desde sempre, não desde sempre no sentido histórico, mas filosoficamente estava ali o germe da filosofia clássica de Platão e Aristóteles, sobretudo, no interior da igreja. Claro. Que tomou uma decisão que, a meu ver, com base nos historiadores, como Hobbes, Dawson, Jager e outros autores, foi a salvação cultural da igreja. Que a igreja, quando Tertuliano pergunta, mas o que tem a ver Jerusalém com Atenas? E Tertuliano, que era filósofo, que era retórico, e que primeiro tinha flertado com a filosofia, rompe e diz, a filosofia é a mãe de todas as heresias. Ele está certo. Se você quer encontrar um ambiente herético, basta você procurar os filósofos. Por quê? Por definição, os filósofos são críticos, são questionadores e também são altamente narcísicos do ponto de vista intelectual e querem a sua versão. Né? Querem, não, peraí, eu tenho uma maneira melhor de dizer. Então, automaticamente você tende a falhar. E São Paulo dizia, a ciência incha, a caridade edifica. Né? Então, porém, não venceu a separação de fé e razão proposta no século II por Tertuliano. Venceu a versão depois agostiniana, da patrística, e principalmente tomista da escolástica, da união entre fé e razão. Da unidade entre lei natural e lei divina. É por isso que, aos descrentes, nós apresentamos a lei natural. Perfeito. Aí a gente tem uma pergunta bem difícil. Por que os descrentes acham que a lei natural é objeto de fé? Eu passo por isso todo dia. Todo mundo acha que a lei natural que eu defendo, que eu explico, é fé. Não, eu sei muito bem o que é fé. A fé, eu ensino a fé como catequista, se fosse, como palestrante cristão numa igreja, numa comunidade, também posso falar da lei divina. Tá? Mas não se confunde com estar prejudicada. E por isso ela precisaria do adubo e do trampolim da fé para que ela restitua a sua capacidade. É como se fosse uma respiração boca a boca. É como se fosse, olha, eu não consigo respirar. Então eu vou te entubar. E aí tu vais primeiro respirar artificialmente. E depois tu vais recuperar a respiração. Então a fé daria a razão à sua possibilidade de ser ela mesma. De não estar obscurecida, de não estar entorpecida ou por um excesso, no caso do racionalismo, ou por uma deficiência, no caso de uma ignorância, de uma estupidez qualquer. Perfeito, perfeito. Não, que aula fantástica. Então existem dois conhecimentos, né? O conhecimento da razão, que não necessita da fé, o dos primeiros princípios, você olha, você vê a realidade, você não precisa de fé, você não precisa trabalhar com a fé.
Existem os conhecimentos revelados e existe uma interseção entre os dois, é isso? A gente pode falar dessa forma, ou seja, eu posso, por exemplo, na alma. Você explicou isso na aula sobre a alma humana, no dialético. Aliás, recomendo a todos que seguem o Cristo Livros que façam o curso do professor Victor Salles. É muito bom. Eu acho interessante porque você consegue fazer uma forma de diálogo com os alunos e aí enriquece muito mais, né? Mas, enfim. Esse, então, por exemplo, na alma. Eu posso estudar a alma tanto pela via da fé quanto pela via da razão, no caso. Porque ela está aí nessa interseção. Não sei se Claro, eu vou pegar mais ou menos. claro. O que acontece é o seguinte: a criação de Deus se deu pela autonomização das causas segundas. Deus criou a natureza. E a natureza é um organismo de funcionamento dinâmico. Perfeito. Os gregos chamavam isso de physis. Então, o meu corpo está funcionando. De algum modo, Deus está fazendo com que o meu corpo funcione, por um lado, metafísico. Por outro, o meu corpo está funcionando sozinho. Como a lei da gravidade, eu vou soltar este livro e vai cair. A lei da gravidade é uma lei natural no sentido físico, não confundir com a lei natural no sentido moral, porque essa depende da liberdade e da contingência, e não da necessidade. Tá? Então, eu escolho ser honesto a cada vez que eu tenho a virtude da honestidade, mas a lei da gravidade não escolhe a atração de corpos mais pesados ou mais graves sobre mais leves. Então, quando Deus autonomiza o processo dinâmico da natureza na criação, ele permite que nós pensemos na natureza, ou que nós articulemos a natureza com a nossa inteligência, independentemente da causa primeira. É isso que Santo Tomás chama de autonomia das causas segundas. Causas segundas, no plural, em relação à única causa primeira, que é o próprio Deus. Perfeito. É como se eu fosse um diretor e deixasse os meus atores atuando no palco e falasse, olha, vocês continuem ensaiando aí. Continuem fazendo a peça. Eu vou sair. E os atores tivessem aprendido o roteiro, aprendido o script e ficassem fazendo a peça sozinhos, sem um diretor. De algum modo, o diretor, assim como o escritor que fez a peça, está presente ali, né? Só que depois eu posso falar, bem, não tem um diretor aqui, deixa eu ver se eu entendi o que está acontecendo aqui nessa cena. E dá para entender. E dá, mesmo que o diretor esteja ausente. Então, não é que Deus não exista. Suspendendo a questão religiosa e metafísica da causa primeira e do fim último, que é de onde vem tudo em última instância e para onde vai tudo em última instância. Ou seja, nós estamos no interstício entre o Gênesis e o Apocalipse. O nome disso é história. Tá? Isso aqui se chama história. É o transcurso temporal dos acontecimentos entre o começo e o fim do mundo. E o centro da história é a encarnação do Verbo. Esse é o centro da história teológica cristã, que dá sentido à história, que diz por que o mundo foi feito por amor, mas ao mesmo tempo, para que houvesse amor, tinha que ter havido liberdade, e como tinha liberdade, pôde haver o mal, e como houve o mal, foi necessária uma redenção, e por ter necessária a redenção, foi engendrada uma história da salvação, a história da redenção do gênero humano, que culminou com Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aqui, em 20 segundos, é a síntese da teologia da história, que Santo Agostinho organizou pela primeira vez. E nós estamos nos encaminhando para o Armageddon. Nós estamos nos encaminhando para o fim dos tempos. Ninguém sabe quando vai ser. Os próprios apóstolos queriam saber quando seria. E Jesus falou isso aí, nem eu sei, porque é uma questão interessantíssima. Que só o Pai que está no céu sabe, que vai dar o termo na história. Então nós podemos estudar. E o nome desse estudo da natureza é ciência. Maravilha. Que a própria igreja promoveu criando as instituições da universidade. É isso que tem que ficar claro, que eu falo nessa palestra que eu vinculei ontem. É que a igreja promove a ciência. Claro. A maior quantidade de universidades do mundo foi criação da igreja. Claro. E agora, então a gente percebe que Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a igreja em si, construiu esse edifício todo, essa catedral de conhecimento, de organização, conseguiu harmonizar tudo isso. E agora o mundo moderno ele vai lá e rompe, faz essa oposição entre fé e razão. E será que isso interfere na
na vida das pessoas diretamente, assim, o Chesterton novamente tem uma frase, mexa no credo e você irá atrapalhar a vida do vendedor de salsicha. Ele fala isso. Claro. Como isso pode